Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito importante, muito palpitante, muito edificante para as nossas vidas. Trata-se da tentação do Filho de Deus. É o tema para esse estudo de hoje. Quero aproveitar e perguntar: se você ainda não é um inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal para receber todas as notificações que traremos no canal. Também que você curta, para que o canal venha progredir e mais pessoas estejam ouvindo o Evangelho. Compartilhe também, nos ajude nessa causa, no progresso do Evangelho, da divulgação da Palavra de Deus. Então, o tema, conforme já disse, a tentação do Filho de Deus, e o texto está em Mateus, capítulo 4, do verso 1 em diante, texto que passo a ler. Mateus 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe também Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Lemos Mateus 4, dos versículos 1 ao 11, onde trata desta tentação ao Filho de Deus. Jesus Cristo, ele, após ter saído do batismo, texto que foi o assunto do último estudo que tivemos aqui no canal, Jesus Cristo, ele foi batizado nas águas, recebeu a unção sacerdotal, foi revestido de poder com o Espírito Santo, ouviu a voz do céu, a voz do Pai, e agora sai de um cenário tão agradável como esse e vai para o deserto, dirigido pelo próprio Espírito Santo. O Espírito o impeliu ao deserto, e conforme o texto que lemos aqui, ele esteve lá 40 dias jejuando, e Marcos 1 e verso 13 diz, esteve 40 dias sendo tentado, tentado pelo inimigo. Então Jesus Cristo, ele jejuou esses 40 dias. Há um debate entre os teólogos se de fato esse jejum foi uma abstinência total de alimento sólido e líquido também. A Bíblia nos mostra Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, que ele jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Para uma situação assim, se for esse o caso aqui, há necessidade de um milagre. Moisés, no caso lá, ele foi envolvido com o sobrenatural de Deus, porque
É cientificamente provado que o homem ele não consegue passar mais do que 3 dias sem tomar água, né, sem ingerir algum líquido. É possível que ele consiga passar até mais dias sem comer, mas sem beber ele não conseguiria. Então, se for o caso aqui, a abstinência total de Jesus, então aqui houve o sobrenatural de Deus para com ele. Então, após ele ser tentado nesses 40 dias, no 40º dia, veio a ele o tentador. No momento que ele estava exausto, com fome, o adversário ele vem na necessidade, né? Então, conforme interpreta aqui um erudito da Bíblia, Jesus Cristo ele passou esses 39 dias, né, sendo tentado, vendo influências malignas, mas o 40º dia foi o principal, no qual o adversário manifesta-se a ele, né, para essa tentação, dando a entender que o adversário ele não é uma influência, como alguns pensam, trata-se de uma pessoa que veio tentar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Alguns entendem a tradição a respeito do local, onde foi esse local especificamente. Alguns entendem que foi num monte ao sul da Judéia. A tradição até menciona esse lugar como Monte da Tentação. Então, houve aqui 3 episódios na tentação, 3 tipos de tentação, né? O que é interessante é que o primeiro Adão foi tentado no jardim e perdeu. E o segundo Adão, Cristo na Bíblia é chamado de o segundo Adão, ele foi tentado no deserto e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 3 tentações que ocorreram aqui são as principais tentações que pode vir sobre o ser humano, né, sobre uma pessoa. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 18, dá uma explicação, dá um norte melhor sobre essas 3 principais tentações, que o que diz lá, 1 João 2, 15 ao 18, conforme citei, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu citei lá concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O que seria concupiscência? Esta palavra não muito familiar. Concupiscência é um desejo desenfreado de fazer aquilo que não agrada a Deus. Desejos referente à natureza velha, né? Ao velho homem, à velha mulher, antes de ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, são 3 tentativas referente à tentação ao Filho de Deus. Como eu citei, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A primeira aqui, que vai dos versículos 2 ao 4, né? Depois de ter jejuado esses 40 dias, ele teve fome. Então, aproxima-se o tentador e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observe que lá no episódio anterior ele ouviu a voz de Deus: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. O pai falou: tu és o meu filho. Mas o adversário veio tentar colocar dúvida referente à sua identidade como filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Só que ele quis fazer com que Cristo mostrasse a sua autossuficiência,
que quando tivesse o desejo do prazer imediato, usasse o seu poder divino para fazer aquilo que ele quisesse para suprir a sua necessidade de imediato, certo? Então a resposta de Jesus para ele foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8 e verso 3. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na primeira tentativa de fazer com que Cristo se tornasse autossuficiente, ele perdeu. Na primeira tentativa, ele perdeu. Vitória para o Filho de Deus pela palavra de Deus. O que é interessante que nessa tentação a arma que Jesus usou ao combate foi a palavra de Deus, que conforme Efésios 6:17 é a espada do Espírito. A palavra é a espada do Espírito, é a arma com a qual nós venceremos as tentações, venceremos as batalhas dessa vida. Jesus, todas as tentações, as 3 ocasiões, ele citou a Bíblia. Está escrito. Ele venceu pela palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Então a primeira tentativa ele perdeu. A segunda tentativa vai dos versículos 5 aos versículos 7, quando depois dessa ele leva Cristo à cidade santa, que no caso é Jerusalém, e coloca ele em cima do templo, na parte mais alta do templo, muito alto, certo? Provavelmente havia pessoas ali embaixo, porque o templo em Jerusalém, sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo, via muita gente, via pessoas de todas as partes do mundo, tinha muita gente, tanto os judeus como outros que viriam. Então o diabo coloca ele na parte mais alta do templo, no lugar chamado pináculo, e diz: se tu és o Filho de Deus, mais uma vez pondo em dúvida a identidade, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele cita agora o Salmo 91, mas fora do contexto. É interessante que sempre que ele cita a palavra, ou é para distorcer, aumentando ou subtraindo algo, mas havendo distorções. Então ele diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele cita Salmo 91 e 11. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão com as suas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então, o que ele quis aqui que Cristo fizesse fosse se jogar dali e dar uma ordem para que os anjos viessem segurá-lo, para ele cair ali intacto no meio de todo mundo, apresentar como que um superstar, uma fama, um super-herói, para cair no meio de todo mundo olhar: eita, ele pulou dessa altura, ele é indestrutível, um superstar, algo do tipo, certo? Então Jesus Cristo não caiu nessa cilada. Jesus Cristo agora cita a palavra dentro do contexto, porque o que é interessante é que mesmo a Bíblia sendo falada, mas ela sendo fora do seu contexto, não é palavra de Deus. É palavra de Deus quando ela é citada dentro do seu contexto. Conforme dizia William Shakespeare, o inimigo ele cita até a palavra de Deus se preciso for para conseguir os seus intentos. Então Jesus agora cita ela dentro do seu contexto. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus mais uma vez faz uma citação da lei, certo? Mais uma vez vence pela palavra. A segunda tentativa, vitória do Salvador. E a terceira e última, para nós concluirmos, vai dos versículos 8 ao versículo 10, Depois disso, ele leva Cristo a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Então, o inimigo das almas humanas, ele queria a adoração, que pertence única e exclusivamente a Deus. Diga-se de passagem que foi esse o motivo da sua queda, quando ainda era um querubim da glória. Foi o querer ser como Deus e ser adorado como Deus. Só Deus deve ser adorado. Então, quando ele diz isso para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, mais uma vez Jesus cita a lei, cita Deuteronômio, a palavra de Deus, e diz: vai-te ou retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás, ou prestarás culto. Jesus faz mais uma citação da lei de Deus. Então Jesus vence pela palavra, vence pelo está escrito. É dessa forma que venceremos, é pela palavra de Deus. Precisamos meditar diariamente na palavra de Deus. A palavra, ela é alimento, ela é fortaleza para nossa alma. Tal como você e eu alimentamos o homem interior, melhor dizendo, o homem exterior, através do alimento, as refeições de manhã, tarde, noite. Nós precisamos alimentar o espírito pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é arma, a palavra de Deus, ela é alimento, a palavra de Deus é direção para nós, é o que nos garantirá a vitória. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, ventos e deram contra aquela casa e não a derrubou, porque está firmada na rocha. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, Deus falou para Josué, o general que assumiu o povo de Israel quando Moisés partiu, quando Moisés faleceu. Deus disse que o segredo da sua vitória era meditar nesta palavra, examinar esse livro, consultar esse livro diariamente, porque assim ele seria bem sucedido em tudo aquilo que ele fizesse. O maior e melhor rei de Israel, humano, do Israel antigo, Davi, no Salmo 1 ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, ele lê, reflete, pensa, filosofa a palavra de Deus. Então, meu querido, a nossa vitória está na palavra de Deus. Seja um leitor, seja um amante da palavra de Deus. E concluindo esse estudo, fica mais uma vez o convite, se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, que o faça. Jesus Cristo está voltando e ele vem buscar o seu povo. Então, tome-se a sua decisão ao lado de Cristo, procure uma igreja cristã mais próximo da sua casa, tá certo? Se você se encontra distanciado dos caminhos do Senhor, é momento de regressar, de voltar para a presença do Senhor. Jesus Cristo te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida, tá certo, meu amado? Então, ficamos por aqui. Compartilhe se o vídeo foi benéfico, se você foi edificado, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo estudo.